Acidente de trabalho é tudo aquilo que ocorre com o empregado no exercício de sua atividade profissional e que cause, de algum modo, lesão corporal, alguma perturbação funcional ou até mesmo a morte. Mas antes de eu te contar tudo o que você precisa saber sobre acidente de trabalho, é melhor você se prevenir do acidente que seria perder algum vídeo do nosso canal. Então, se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho das notificações. Se você compreende o que significa lesão corporal e, por óbvio, a morte, mas não tem noção do que quer dizer perturbação funcional, não precisa se preocupar, a gente vai explicar. É mesmo, é? Para que você entenda bem, vamos imaginar que a perturbação funcional significa a perda em parte ou total da capacidade de trabalho do empregado. Assim, a perturbação funcional está presente quando um colaborador fica definitivamente incapaz para o trabalho em razão de um acidente, bem como nos casos em que o empregado precisa de apenas alguns dias para se recuperar. É justamente por isso que a perturbação funcional engloba não só as doenças do trabalho, mas também as chamadas doenças ocupacionais, ou, se você preferir, profissionais. Tá, mas qual a diferença entre doença ocupacional e doença do trabalho? Doença ocupacional é aquela causada pelo exercício de determinada função, sendo peculiar apenas para os trabalhadores de determinada atividade. Ou seja, está intimamente ligada à atividade que o trabalhador exerce na empresa. Um bom exemplo de doença ocupacional são as lesões por esforço repetitivo, as chamadas LER. Já as doenças do trabalho são aquelas adquiridas ou desencadeadas por conta das condições especiais em que o empregado presta o seu serviço. Isto é, esse tipo está relacionado a um ambiente de trabalho, como no caso da surdez causada pelo excesso de ruído no local. E se você pensou que é só isso, meu amigo, você se enganou. Isso porque, para a lei, o acidente sofrido pelo empregado no trajeto de casa para o trabalho ou vice-versa também é enquadrado como acidente de trabalho. É o que chamamos de acidente de trajeto. Sabe o que isso quer dizer? Que caso o empregado esteja voltando para casa na sua moto, ou no seu carro, ou até mesmo no busão, e ele sofrer algum tipo de acidente, ele terá os mesmos direitos que teria no caso de um acidente ter ocorrido nas dependências da empresa. No exemplo da colisão entre os dois trens da estação de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tanto o maquinista que conduzia o transporte, como os passageiros que estavam indo ou voltando do trabalho sofreram acidente de trabalho. Agora que a gente já sabe o que é acidente de trabalho, podemos avançar e conversar um pouco sobre as repercussões que esse fato traz para as partes envolvidas. A primeira delas é a emissão da comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. É obrigação das empresas comunicar à Previdência Social sobre os eventuais acidentes de trabalho que ocorrem com os seus empregados, sob pena de pagamento de multa. Mas, se o empregado pergunta: Meu patrão, tem mais algum direito? A resposta é: depende. Se o acidente de trabalho ocorrer por culpa do empregador, ele deverá arcar com todas as despesas médicas para a recuperação do empregado, como tratamentos, internações, exames e até mesmo medicamentos. Além disso, caso o empregado fique com alguma sequela do acidente, a famosa perturbação funcional que eu já comentei, a empresa também deverá indenizar a perda sofrida através do pagamento da chamada pensão civil. A lógica aqui consiste em fornecer ao trabalhador as mesmas condições financeiras que teria caso a empresa não tivesse lhe causado o acidente. Se o afastamento do empregado para a sua recuperação do acidente for superior a 15 dias, o trabalhador também terá direito a receber auxílio através do INSS. Em outras palavras, o empregador custeará apenas os 15 primeiros dias de afastamento. Depois disso, o INSS vai assumir com a concessão do benefício do auxílio-doença, até uma nova perícia médica concluir que o empregado está ou não apto a voltar ao trabalho. Se, no entanto, a incapacidade for permanente, o trabalhador poderá ser aposentado por invalidez a critério do INSS por tempo indeterminado. Também vale lembrar que, mesmo durante o afastamento, a empresa deverá contribuir depositando o FGTS do trabalhador mensalmente. Essa contribuição não pode parar. Outro direito que é muito importante e por vezes acaba passando despercebido pelas partes envolvidas se refere à estabilidade provisória no emprego. Segundo a lei, quando o empregado sofre um acidente de trabalho e é afastado pelo INSS, ele terá direito à estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses, ou seja, ele não poderá ser demitido sem justa causa pelo prazo de 1 ano. Mas e aquela história de dano moral e estético? O empregado tem direito? Eu respondo com a mesma resposta de antes. Também depende.
De novo. Em regra, para analisar se é cabível a indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho, basta observar se o empregador agiu com dolo ou culpa para a ocorrência do acidente. O dolo, como o próprio nome já diz, reside na vontade ou aceitação que o fato ocorra. Já a culpa normalmente está presente quando a empresa deixa de tomar as providências necessárias para garantir a execução adequada dos trabalhos, deixando de oferecer treinamentos, instalações seguras, entrega dos equipamentos de proteção individuais, os conhecidos EPIs, avisos de segurança, entre outras medidas de prevenções possíveis. Existe ainda uma discussão sobre o nível de responsabilidade da empresa, até que ponto realmente ela deve responder por eventual acidente de trabalho, mas isso é um assunto um pouquinho mais complexo que fica para um próximo vídeo. É isso. Se após assistir esse vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que iremos responder. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Obrigado, arrivederci. Arrivederci mesmo? É em italiano. Então vamos de novo. Obrigado e au revoir. Isso? Caio, assistente, oi, aqui, por favor, vinheta, lá, 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 lá.